E por que de forma recorrente, nós acabamos conversando sobre esse assunto, né, sobre fazer o diagnóstico? Porque sempre essa é a dúvida principal. É como ser resolutivo. Como fazer o diagnóstico de uma forma mais objetiva e mais rápida. E aí, nós podemos fazer essa leitura sob um outro ponto de vista. Como que você vai fazer para não perder tempo no processo de diagnóstico? Isso é muito interessante, né? Muitas vezes, você ganhar tempo para o diagnóstico é justamente você não perder tempo nesse processo fazendo atitudes, solicitando exames ou tendo determinadas condutas que não vão te ajudar a resolver o caso. E aí esse tempo vai passando. E por que é importante você determinar ou você tentar fazer isso no menor tempo possível? E quando a gente diz no menor tempo possível, é muito importante separar a questão de você imaginar que isso tem que ser imediato. De maneira nenhuma. Diagnóstico é um processo, você precisa construir o raciocínio clínico, e você vai construir o raciocínio clínico utilizando muitas informações diferentes, e cada caso vai demandar um raciocínio diferente. Um esforço intelectual, uma perspicácia, uma conversa, exames complementares diferentes. Às vezes, a gente diz que as coisas se repetem muito no consultório. Mas nem sempre, não é bem assim. Tem coisas, sim, que se repetem, e à medida que a coisa vai ganhando volume de atendimento nessa área de diagnóstico, a gente vai ficando com mais cancha, com mais experiência, e pode sim fazer as coisas de uma maneira um pouco mais rápida, mais objetiva. Mas é importante essa noção de que diagnóstico não é um processo imediato. E ganhar tempo no diagnóstico depende de cada uma das situações que você vai estar enfrentando. E às vezes o paciente não entende isso, né? Às vezes o paciente quer uma solução imediata para um problema que talvez não seja tão simples quanto parece. Quer ver a maior armadilha que os pacientes apresentam para a gente? Às vezes a gente cai nessa. Principalmente se alguém é conhecido, né? Se é amigo da gente, se é um familiar, ou se é um paciente antigo, aquele que ele consulta conosco há tanto tempo que a gente pode considerar ele cliente já do consultório, né? E não mais paciente. É quando essa pessoa, de uma forma assim, muito inocente, porque isso realmente acontece de uma forma inocente, acaba dizendo assim, você podia me dar um remédio ou dizer o que eu fazer para uma feridinha que eu tenho aqui na boca? E ele não quer nem te mostrar. Olha só que sacanagem tremenda isso, né? Quando você ouve isso, né, isso é uma simplificação do processo de diagnóstico terrível. Uma simplificação do nosso trabalho, do nosso esforço para que esse diagnóstico seja correto, tremendo. E não dá, né, pessoal? Não dá para a gente cair nessa, né? Sabe, me dá um remédio, alguma coisa, para essa feridinha que eu tenho aqui na boca. Às vezes não é uma feridinha, às vezes ele já vem com o diagnóstico pronto e diz que tem afta. Mas quem disse que é afta? Então, ganhar tempo no processo de diagnóstico, ele está muito relacionado a você ter esse diagnóstico preciso. E essa questão do paciente pedir uma orientação sem ver o caso, não tem como isso ser adequado. Por isso que não adianta, né? Tem que fazer a consulta direitinho e você realmente concluir o que é aquela ferida, aquela situação que ele tem, e aí instituir a terapêutica adequada. Aí a gente vai ganhar tempo. Porque quando você faz essa questão de adivinhação, primeiro você desvaloriza o seu atendimento, desvaloriza a sua consulta, está abrindo mão de dinheiro, porque está fazendo uma orientação sem que isso seja feito da forma correta, e quando a gente não faz as coisas assim da forma correta, acaba vindo aquele constrangimento natural por cobrar a consulta, né? Então não pode. Tem que fazer o processo todo para que você seja assertivo e para que você tenha um aspecto muito importante aí, legal, é que você tenha feito o processo todo de atendimento do paciente de forma adequada, que aquilo não tenha sido na corrida. E se a tal feridinha que ele tinha era um câncer de boca? Você pode dar o remédio que você quiser,
Nada vai resolver o câncer de boca de forma medicamentosa com o arsenal de medicamentos que nós estamos acostumados a usar. Por isso é tão importante essa questão de não fazer esse aconselhamento das lesões sem que você veja a lesão, sem que você converse, sem que você examine. Então, fica atento nesse ponto. Isso acontece toda hora no consultório. Alguém pedindo uma medicação para alguma coisa que está acontecendo sem que a gente necessariamente tenha visto. Um ponto que precisa ser vencido, então, é você aumentar o repertório de reconhecimento de lesões para que isso possa ser feito mais rápido. E aí, pessoal, não tem milagre, mas tem método. Não tem algo que vá resolver instantaneamente isso, mas tem uma maneira de fazer. Essa maneira é fácil. Não é simples, porque exige um pouco de disciplina. Mas é gradativamente você trabalhar no reconhecimento das lesões e você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma, e essa é muito importante, é você construir isso no mocho, é você fazendo os exames de forma adequada de todos os pacientes, e aquelas alterações bucais que você não reconhece, mesmo que elas sejam assintomáticas, mesmo que elas sejam variações da normalidade, você dedicar 1 minuto, ou 2, ou 5, ou 10, para estudar aquela situação e saber um pouquinho mais a respeito daquilo. Isso é um processo que você vai construindo aos poucos. Não adianta você comprar um livro de patologia, não adianta você comprar um atlas de estômago, o melhor livro de diagnóstico que tem, e tentar, a partir daí, resolver os casos dos seus pacientes ou fazer esses diagnósticos de forma mais rápida. Não rola, não dá certo. É justamente por isso que muitos colegas se frustram quando tentam fazer o tratamento das lesões bucais. E acabam encaminhando os pacientes, né? Porque você não tem uma solução para o seu conhecimento que ela seja instantânea. Não dá para colocar um chip dentro da cabeça e você absorver tudo aquilo que está no livro de patologia, que está no livro de estômago. Então isso tem que ser começado a trabalhar de forma progressiva. Então nessas duas dicas, a primeira delas é você progressivamente ir identificando todas as alterações dos seus pacientes e dedicar um tempo para que você tenha um diagnóstico preciso, fidedigno, e aí você vai aumentando seu repertório. Qual é a intensidade que você vai fazer isso? A intensidade que você vai fazer isso, o ritmo que você vai fazer isso, é você que vai dar. Depende de quão rápido você quer caminhar, de quão rápido você quer começar a fazer isso para todos os pacientes se implementar. Mas assim, ó, só dá certo se começar, né? Se você não começa a se envolver com as lesões, se você não começa a fazer esse processo aí, de reconhecer as situações que estão passando na cadeira. A gente está ligado que não tem só dente para fazer, não tem só implante, não tem só clareamento, diagnóstico para ser feito. Esse processo não inicia. E você não iniciando isso, não muda. As coisas ficam do jeito que elas estão. Então, a segunda questão é você tentar trabalhar sem que você tenha o problema para resolver ali do paciente. É você, a segunda dica, é você começar a construir esse conhecimento, dedicando aí, impossível que você não tenha meia hora na semana, dividida ainda, né, em 10 minutos, em 3 dias, para começar a dar uma estudada em lesões bucais. Você tem que ter um material organizado, aí tem diferentes fontes para isso. Pode ser o tal do livro de patologia, que eu disse que ele não resolve de forma instantânea, não resolve de forma instantânea, mas gradativamente você vai construindo esse conhecimento. Quer uma forma mais leve de fazer isso? No meu canal lá no YouTube tem 600 aulas postadas lá. Não é exagero, pessoal, não é maneira de dizer, não. Tem 600 vídeos postados lá no canal do YouTube, no meu canal, né? É só procurar pelo meu nome, com tudo que é coisa de estomatologia, com tudo que é coisa de lesão, de exame físico. Tem, inclusive, listas prontas lá, tem uma lista, uma playlist só de câncer de boca para te ajudar nessa questão, uma playlist só de estomatologia lucrativa no consultório. Não precisa maratonar meu canal, porque é justamente isso que dificulta as coisas. Não dá para olhar tudo uma vez só. Gradativamente dedica um tempo do dia para ir assistindo os vídeos e você vai aumentando o seu repertório. Eu não toco nada de instrumento musical, né? Até já tentei, mas não tem jeito. Eu não tenho ouvido para música. Eu não sei diferenciar uma nota da outra. Se eu escutar uma música, eu não consigo desempenhar. Tentei aprender violão, foi um fracasso, foi um fiasco.
Mas existe uma coisa entre os músicos, esses que têm o dom, né? Esses que nasceram músicos, que eles chamam tocar de ouvido. O tocar de ouvido é o cara que não estudou música academicamente, mas pega o instrumento e sai tocando. Ele sai tocando qualquer instrumento. Ele ouve a música e consegue repetir, e vai muito bem fazendo isso. Precisa chegar nesse ponto com as lesões de boca. Você precisa começar a construir essa base para começar a tocar de ouvido. Quer dizer, as lesões, um dos meus professores mais antigos de patologia, porque ele era não que ele tenha começado a me ensinar antes que os outros, é que ele era o mais velho da equipe, né? Mas ele costumava dizer nas aulas, porque, gente, eu fiz faculdade no século passado, né? Então, naquele tempo, a estomatologia, ela estava mais escondida do que ela está hoje dentro da faculdade. Quando eu fiz faculdade no século passado, a estomatologia, ela era meia disciplina, no último semestre da faculdade. Porque a outra metade do semestre você ficava na urgência, atendendo casos de urgência odontológica. Então era bem pouquinho. A base toda do conhecimento que nós tínhamos, ela era construída na disciplina de patologia. E é por isso que muitas vezes eu sinto aqui como referência os professores de patologia, porque era com eles que a vivência era mais intensa. Só que não tinha vivência clínica com essa galera. De nós, alunos, fazermos ambulatório, né, como nós dizíamos na faculdade, fazermos ambulatório com os professores de patologia. Esse ambulatório de lesões era só lá no final. E até hoje isso acaba acontecendo em muitas escolas. E é isso que dá esse distanciamento, de você não ter agilidade no diagnóstico, né, de não saber como fazer para ganhar tempo no diagnóstico das lesões, porque isso ficava deslocado da prática clínica. Mas aí, esse professor mais velho, ele dizia que as lesões, elas têm carteiras de identidade. E você tem que começar a aprender a reconhecer as lesões pela carteira de identidade. É claro que tem variações, tem casos atípicos, mas isso é a raridade, pessoal. Isso não é o dia a dia do consultório. O dia a dia do consultório não é o caso que você vai ver no congresso. O dia a dia do consultório não é o caso que está publicado numa revista científica. É justamente por isso que esse caso é mostrado no congresso. É justamente por isso que esse caso vai para publicação na revista. Porque ele é raro, porque ele foge do padrão. Foge do dia a dia de atendimento das lesões. E não é isso que você vai ver no mocho. Normalmente. Pode até, eventualmente, aparecer uma bruxaria dessas, mas isso é o excepcional, como em qualquer especialidade que você faça. De vez em quando aparece aquela excepcionalidade, aquela reconstrução, aquela reabilitação que é difícil de ser feita, aquela reconstrução que não vai ter osso, vai precisar de enxerto, vai ser uma confusão, mas isso não é o dia a dia de todos os casos, não é o cotidiano. E com as lesões de boca, com o diagnóstico, isso não é diferente. O que aparece com mais frequência são as situações de baixa complexidade, e essas é o ponto aonde nós devemos começar a construir essa base de conhecimento para você reconhecer as lesões pela carteira de identidade e ter agilidade nesses casos. Aí vai ter as situações que realmente você vai precisar de mais informação para construir esse diagnóstico mais rapidamente. Um ponto importante aqui, né? Muitas vezes os pacientes, eles consultam e eles têm uma expectativa, não só que o resultado do seu exame ou daquela consulta ele seja instantâneo, que você já diga o que ele tem, nem sempre acontece assim, mas eles também têm mais duas expectativas, que podem acontecer, tem vários artigos que tratam disso, né, que esclarecem esses pontos. Ele recebeu um pedido de exame e ele recebeu uma prescrição, né, sair com a receitinha. Gente, isso é um lado do consultório muito importante você saber. Você saber que os pacientes têm essas três expectativas quando eles consultam você, porque eles perceberam uma lesão na boca que precisa de diagnóstico. Então, eles querem uma dica, um nome instantâneo para aquela patologia que eles têm, eles querem fazer um exame e eles querem uma prescrição. E isso nem sempre vai acontecer. Por razões óbvias, tem coisas que são de diagnóstico clínico, tem pacientes que têm lesões que eles chegam
convencidos de que precisam fazer uma biópsia e aquela alteração talvez seja de diagnóstico eminentemente clínico, a biópsia não vai te ajudar em nada, vai aparecer na lâmina só inflamação, não vai dar nome e sobrenome para o processo. Isso vai ser dado lá por outras etapas do processo diagnóstico. E é importante você dizer isso, então. Então você sabe já, de antemão, que as pessoas podem ter essas 3 expectativas quando vão no seu consultório. Que você vai dar o diagnóstico instantaneamente, que você vai pedir um exame e que você vai prescrever, vai dar uma receitinha, vai prescrever alguma coisa. Então esclareça esses 3 pontos. Diga para o paciente, olha, nesse seu caso aqui, com as informações que nós colhemos aqui na nossa conversa, na entrevista, e com o exame que eu fiz em você, é possível construir um diagnóstico, a gente não precisa de exames complementares. É clínico. E também, se você não vai prescrever nada, porque não está indicado para aquele caso em particular, ou porque você vai sim, então, pedir exames e aguardar o resultado desses exames para fazer a prescrição para o paciente, diga isso também. Esclareça isso. Olha, nós precisamos primeiro que você faça esse exame aqui, para depois a gente escolher a medicação que vai usar. E aí você contempla essas 3 expectativas que o paciente costuma ter no consultório. E isso é uma coisa muito frequente, né? Quando você está tratando as lesões bucais, o paciente tem essa expectativa, você não sabe, você não contempla essa situação, uma delas, e aí gera alguma desconfiança. E às vezes o paciente não sabe nem por quê. Às vezes o paciente não sabe nem por que ele ficou com essa quebra de confiança no seu atendimento, mas é justamente porque ele tinha uma expectativa e essa expectativa não foi atingida, mas não é porque você errou ou foi negligente, é porque não estava indicado para o caso dele. Mas diga isso, a comunicação é fundamental quando você está tratando as lesões de boca, porque você precisa que o paciente confie em você e que ele seja sincero nas perguntas que você está fazendo. Porque a assertividade das respostas dele te ajuda a ter esse diagnóstico mais rápido. O paciente respondendo de forma autêntica e verdadeira sobre os hábitos, sobre a evolução da lesão, sobre o tempo que isso está lá, isso é um atalho muito importante para o seu diagnóstico. Quer um exemplo disso? Você vê um caso que uma colega hoje enviou no nosso grupo do curso, do Curar Transforma Descomplicando a Estomatologia, no canal fechado lá do curso ainda. Ela mandou uma imagem de uma lesão que parecia um tórax. Palato duro, bem volumosa. Só que era simétrico. Normalmente o tórax, ele é simétrico. Liga com a questão que eu vinha dizendo antes, de você ir construindo gradativamente seu repertório, assim, né? O que mais que tem no palato lá? Bom, tem glândula salivar acessória, tem pouca coisa de acidente anatômico, você tem uma mucosa que no palato duro, uma mucosa ceratinizada, não são muitas as possibilidades de lesões com aumento de volume no palato. Um ponto muito importante nessa questão, quando você está investigando essa situação do tórax palatino, é o tempo de evolução. Se o paciente descreve para você que ele tem aquilo ali há 3, 4, 5, 6, 10 anos, e que não percebe que aquilo está mudando de tamanho, fechou. Seu diagnóstico foi rápido dessa vez, foi instantâneo. Mas você precisa ter essa informação do tempo de evolução da doença de forma precisa. E o paciente vai te dar essa informação muito baseado na confiança que ele está tendo em você. Um parênteses aqui importante ainda referente ao tórax é você tocar o tórax. Porque se você está pensando em uma lesão de glândula salivar acessória, ali, algum crescimento, ou mesmo em um abscesso no palato, porque pode ser um abscesso, e aí o abscesso é rápido, você não vai ter anos de evolução, você vai ter horas, quiçá 1 ou 2 dias, mas quando você toca o tórax, ele é muito duro. Se você tem uma lesão de glândula salivar, ela aceita a compressão, ela até está mais consistente por baixo, por causa do apoio da maxila. Mas ela aceita ser comprimida. Se é um abscesso, meu Deus, né? Se é um abscesso, você aperta, o paciente pula na cadeira, ele vai lá no teto e ainda vai falar mal da mãe da gente, porque você provocou uma dor tão intensa nele, assim, comprimindo o abscesso. Mas até isso você deve fazer, mas avisa o paciente, né? Que você não está fazendo aquilo por sadismo, né? Por gostar de ver os pacientes terem dor. Mas é justamente porque te dá uma informação semiotécnica que te dá um atalho no diagnóstico.
Você não pode deixar de fazer isso, porque isso elimina as outras possibilidades e você sai com o diagnóstico pronto. Base do processo, né? Base do processo é semiologia, é semiotécnica, né? Você realmente examinar e fazer a questão ali do exame físico muito bem. Mas tem a situação que a anamnese e o exame físico, eles não foram esclarecedores o suficiente. E você vai precisar de exames complementares. O que você tem que não fazer para não perder tempo? Porque se você não perder tempo, você está ganhando tempo nesse caso dos exames complementares. É você usar sempre os mesmos exames para todos os pacientes. Não. Você tem que padronizar os exames de acordo com a lesão que você suspeita. E não para todos os pacientes o mesmo inventário de saúde. Porque as patologias são diferentes e as pessoas são diferentes. Isso também é uma construção que você vai fazer com o tempo, né? Porque aí você vê aquela alteração lá, aquela úlcera lá na borda da língua, dói para burro, você sabe que aquilo ali não é um carcinoma, porque não fecha na história para ser um carcinoma, porque está doendo, porque tem pouco tempo de evolução. Aí você quer mais exames para investigar aquilo ali, e se você pedir sempre os mesmos exames, talvez você peça exames que não te ajudam em nada para fazer o diagnóstico diferencial daquela situação. Se ela não é bem uma úlcera, não é uma placa, né? Você pode pensar em sífilis. Não adianta você pedir hemograma para sífilis, não adianta você pedir. Você tem que pedir um exame específico de sífilis, que é sorologia para luz ou VDRL, que é o exame de triagem, né? O Venereal Disease Research Laboratory. Moral da história: você precisa ter um diagnóstico provisório, diagnóstico clínico presuntivo. E baseado nesse diagnóstico clínico presuntivo, você vai fazer a solicitação de exames. Se você está em dúvida, que talvez seja mais uma, ou duas, ou três patologias, inclui aquelas coisas que você está em dúvida também nesse pedido de exames. E como é que você vai fazer isso, né? A primeira questão que às vezes aparece aqui, principalmente o pessoal mais jovem, é se o dentista pode pedir. Pode, o dentista pode pedir o que quiser de exames complementares. Não tem negativa se o paciente tem um convênio, esse convênio negar o exame porque você tem CRO, denuncia esse convênio no 0800 da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Não pode. Eles estão negando o exame, é para não pagar, não é porque nós não temos habilitação para pedir. E você vai pegar o receituário e vai colocar o nomezinho do paciente aqui em cima, vai colocar solicito e vai fazer uma listinha assim com os hífens. Vai colocar o lugar, a data, assinar e carimbar. É muito mais simples que você fazer uma receita de AS. Muito mais simples que você fazer uma receita de Tilenol. Então você pode pedir os exames, sim, hematológicos, que você quiser. Você faz essa solicitação no receituário. Se você atende convênios, tem convênios que tem um formulário próprio. Tem também um formulário padrão, grandão, assim, da ANS, às vezes eles querem que use aquele. Tudo bem, não importa onde que você vai fazer. Às vezes eu faço até nas duas coisas. Se o paciente tem convênio, eu posso usar o meu convênio, doutor? Pode, está aqui a solicitação, mas a legislação ampara. Mas aí você escolhe direitinho, de acordo com esse seu diagnóstico presuntivo. Se você está em dúvida em mais de uma alteração, já inclui nesse pedido as outras alterações. Então, pedir exame é simples. Você precisa saber decor os resultados, alguma coisa com titulação, né, que vem um número lá que você não está acostumado. Por exemplo, o paciente fez lesões intrabucais muito agressivas, muito intensas, com muita dor, e fez lesões talvez em pele associadas, né, aquelas úlceras rasas, assim, e você olha e está na cara que não é afta, está alguma coisa acontecendo. Pode ser herpes simples, pode ser herpes zoster. E você está com essa dúvida. Será que é herpes? Pode botar a dúvida mais para trás ainda, né? Botar a dúvida mais no chão, mais básica. Se é herpes, e nem se é herpes zoster ou se é herpes simples, tá? Aí você pode solicitar as imunoglobulinas, né? IgG pro zoster. E aí vai vir um número lá marcado. Você não sabe, mas vem o resultado junto. E sem falar, uma dica frequente que a gente dá aqui, você vai solicitar o exame, vai levar dias até o paciente voltar. Dá tempo de você pesquisar o resultado daquele exame ali.
Então, o grande ponto aqui, pessoal, é você não padronizar o exame, você usar exames individualizados para cada caso, para aquilo que você está suspeitando que possa estar acontecendo com o paciente, para que você não perca tempo. E assim, você acaba ganhando tempo, porque você pediu os exames que são adequados para aquela situação. Isso vale para imagens também, né? Muitas lesões gengivais, aquelas lesões nodulares de gengiva, eu não sei porque, eu era mais confiante antes. Eu acho que a gente vai levando mais tombo na vida, assim, né? A gente vai ficando mais calejado. E hoje eu desconfio muito mais das lesões nodulares, né? Aqueles crescimentos da gengiva, aqueles nódulos, né? Principalmente na questão daquilo não ter nada intraósseo, né? E aí, gente, uma radiografia, ela é obrigatória nesses crescimentos gengivais? Ela é obrigatória numa circunstância. Se você imagina que aquilo é de origem dentária, aí é obrigado você radiografar, para você saber da questão do osso alveolar, ligamento periodontal, ali, laminadura, se tem lesão periapical inflamatória ou não, se está preservado lá o periápice ou não. Então, se você suspeita que a causa seja de origem dentária, você tem que fazer a radiografia, isso é obrigatório. Mas a segunda questão é você imaginar que aquela lesão tem envolvimento intraósseo. E aí você precisa da radiografia para excluir essa possibilidade, para quando você for remover ela, você não ter uma surpresa, aquilo ser maior do que parece. Mas qual é a radiografia aqui? Depende. Se são lesões nodulares pequenas, que estão envolvendo um ou dois dentes, a melhor radiografia que você pode ter é a periapical, é a mais simples dela. Você pode fazer no consultório. Não precisa fazer uma conibim para todos os casos. Não, gente, não padroniza os exames. Precisa fazer uma radiografia panorâmica para todos os casos? Também não. Faça a escolha adequada. Ah, mas tem vezes que eu vou precisar das duas. Sim, tem vezes que você vai fazer essa opção de ter mais imagens, de ter a panorâmica para ter uma visão geral, de ter uma periapical para ter mais nitidez daquela lesãozinha ali. E aí vai ter casos que, de cara, você vai indicar a conibim. Isso não é uma escada, né? Tem que pedir uma para não dar certo, para pedir a outra para não dar certo, para depois pedir a mais sofisticada. Não, vai refinando isso aí, mas não pede sempre o mais sofisticado, porque nem sempre isso é necessário. E aí, você quer ganhar tempo no diagnóstico? Se a periapical resolve o caso, faz ela ali no consultório e resolve a situação de uma vez só. Você vai ganhar tempo nesse processo diagnóstico. Então, essa individualização dos exames complementares, para quando você está com dúvida, ela vale para tudo. Ela vale para os exames hematológicos, ela vale para os exames por imagem. Normalmente, a gente, dentista, trabalha com mais naturalidade quando precisa de imagem. Porque lá na faculdade a gente faz isso toda hora. E aí a gente sai com isso na formação da gente. É muito fácil, porque foi embutido já lá no nosso aprendizado. Exames hematológicos de sangue, dificilmente a gente aprende a pedir, a solicitar isso. Precisa incorporar isso depois. Por isso que é difícil. Por isso que às vezes a gente tem resistência. Isso é também um ponto importante da gente saber e lembrar, pessoal. Aquelas coisas que fizeram parte da nossa graduação, aquelas coisas que fizeram parte da nossa formação acadêmica de uma maneira mais intensa, mais presente, mais positiva, elas são mais fáceis para nós aplicarmos e fazermos no consultório. Aquelas coisas que a gente não viu na faculdade, que você precisa incorporar depois para a sua prática profissional, para o seu dia a dia do consultório, é sim mais difícil e precisa uma postura, uma vontade maior da gente fazer isso. Por isso que ver lesões de boca nos pacientes é mais difícil. E tem gente que está formada há muitos anos e diz assim, não tenho casos assim no consultório. Não, você tem sim, todo mundo tem, que você não está treinado, motivado, acostumado a ver isso. Aí você vai pedir exames de sangue hematológico, dá aquele branco. Ah, mas como que eu peço isso? E o que eu peço? É outro ponto importante. Você vai construindo esse o que eu peço da mesma maneira que você vai aumentando o seu repertório de diagnóstico diferencial das doenças. É gradativo, dia a dia. Vai incrementando isso, vai aprendendo mais exames que podem ser solicitados, porque, meu Deus, é infinito. Só que o que serve para a gente, para a prática lá do consultório, são poucos. Você precisa saber
uma lista que não é grande assim de solicitações. A aula que a gente tem no Curar Transforma, Descomplicando Estomatologia, no curso, eu tenho uma aula só de exames complementares. E essa aula de exames complementares, ela é muito clínica, porque ela não é uma aula que eu vou te explicar. Hemograma é isso, cálcio é isso, ureia é isso aqui. Não, pessoal, é justamente o contrário. Se você suspeita que o paciente tem uma complicação muito grande por causa das aftas, você tem que pedir isso, isso e isso para investigar a situação das aftas dele. Se você suspeita que o paciente tem HIV, é anti-HIV que você tem que pedir. Se você suspeita que seu paciente tem líquen plano, você tem que excluir hepatite C, então é anti-HCV. A coisa é direta, é objetiva. E não adianta você vir com um cabedal de exames que não vai te ajudar e só vai fazer você perder tempo para construir esse diagnóstico, tá, pessoal? Então, ser assertivo na indicação dos exames complementares te faz ganhar tempo. E quando você ganha tempo, você ganha confiança. E o paciente fica muito feliz de você dar uma resposta mais rápida. E isso, sem dúvida nenhuma, favorece demais o prestígio de todos nós. Esse lance, essa parada das lesões, assim, ela está muito relacionada com o seu prestígio profissional. Porque o paciente procura o dentista por uma alteração da boca e o dentista não sabe nem dar uma luz, uma orientação do que é aquilo, frustra. Frustra não só o profissional, mas frustra tremendamente o paciente. Porque ele espera que essa resposta seja dada justamente por aquele profissional que está envolvido no atendimento diário dos pacientes. Então, olha só. Essa questão de você indicar adequadamente, você vai construir gradativamente, assim como gradativamente você vai construindo esse repertório de diferenciação das lesões, sabendo que em todas as áreas aparecem coisas que são fora da rotina, mas essa hipótese eventual de algo fora da rotina não pode te impedir de fazer o resto, né? E a gente tem sim um exame que nos ajuda tremendamente, mas que também tem indicação, que é a biópsia, que nós citamos antes da questão de estar indicado para lesão, para aquele caso fazer a biópsia, porque se ela é só inflamatória ela não vai te ajudar, mas que vai te tirar dúvida de muitas situações. Então, na dúvida, se você está tratando de uma lesão que você está com dificuldades, talvez seja então o momento de fazer a biópsia. Mas tem casos que você tem que fazer isso já na largada. A primeira situação, a primeira indicação é a biópsia. Se você tem lesões que estão crescendo, nodulares, exofíticas, pessoal, não tem sentido fazer controle clínico dessas lesões. Não tem sentido você fazer controle clínico de lesões exofíticas proliferativas. Aí não adianta. Aí o tratamento é cirúrgico. E aí o diagnóstico se confunde com o tratamento. Você não sabe o que é aquele nódulo. Você tem hipóteses. Pode ser um fibroma, pode ser uma hiperplasia fibrosa, pode ser sei lá o quê. Mas só vai saber o patologista. É ele que vai nos contar depois. Então, nessas situações de aumentos de volume, lesões nodulares, não há justificativa para fazer acompanhamento do paciente. A indicação é sim de remoção, é cirúrgica. Até porque aí que você vai ter o diagnóstico definitivo, conclusivo. Até então, ela é simplesmente um nódulo. A gente precisa tratar ela pelo nome de lesão fundamental. Então, precisa ser resolutivo também, né? Ter um diagnóstico rápido, ganhar tempo no diagnóstico, está muito relacionado à resolutividade. A você ser proativo, né? E não perder tempo com formas de tratamento que elas não vão dar resultado. Uma pergunta que já aconteceu para mim, né? O paciente está com um mucocele no lábio. Posso fazer um laser? Posso aplicar laser, fazer laser terapia no mucocele do lábio? Não vai resolver o problema. Poder fazer, pode. Também não vai prejudicar, mas não tem efeito nenhum. Talvez, se houver uma reação inflamatória que está associada com aquele mucocele ali, vai diminuir um pouco a reação inflamatória, mas não mexe na patogenia do processo, gente. Então, está perdendo tempo? Sim, está perdendo tempo. Se você tem um mucocele ali, o tratamento é cirúrgico, ele tem que ser removido. Não adianta a gente inventar outras formas de tratamento ali que você não vai resolver o caso. E ainda mais um mucocele que tem uma armadilha, né? Quando você tira aquela bolha, aparece mais de uma glândulazinha ali embaixo, você tem que tirar todas, que você não sabe qual delas que está com o ducto lesado. Então, saber
esse mecanismo de desenvolvimento das doenças está muito vinculado também ao sucesso do tratamento, porque aí você vai escolher o tratamento baseado no mecanismo de desenvolvimento das doenças. Eu acho essa questão do reconhecimento visual das lesões muito importante para acelerar o processo diagnóstico. Isso vincula naquele gancho de que as lesões têm carteira de identidade. E quando você pega um livro de patologia ou de estômago para estudar o diagnóstico, você normalmente tem uma ou duas imagens só ali. E dependendo do infeliz do livro, ele ainda é preto e branco, né? O que tira mais ainda a graça da lesão. Aí se você vai procurar a imagem na internet, você precisa saber o que você está procurando, você já tem que ter o diagnóstico. Aí serve para você comparar. Mas se você está construindo o processo de diagnóstico, ver lesões frequentemente vai te facilitando as coisas. Porque você vai aprendendo pela imagem, pelos detalhes do exame físico. Pessoalmente, eu acho isso tão importante que para o curso Curar Transforma, nós temos um canal do Telegram que é chuva de caso. Nem sei mais quantos casos tem lá. A imagem do caso e o comentáriozinho. E são os casos dos alunos. Comentáriozinho é um vídeo meu, né? Um vídeo meu de 1 minutinho, às vezes 2 vídeos, porque não dá no vídeo só, comentando aquele caso, aquela imagem ali, o diagnóstico, os diagnósticos diferenciais e a conduta. E aí os alunos do curso podem ficar horas passando ali no Telegram, olhando os casos e assistindo os vídeos, justamente porque essa visualização das lesões, ela facilita tremendamente as coisas. Isso é uma das coisas que te acelera. É justamente por isso, quando você faz um curso de estômago num congresso, num evento científico, e passa um tempo, você não consegue aplicar no consultório, porque a imagem se perde. Depois, é natural a gente esquecer aquele monte de imagem que foi mostrada lá no curso. E aí, quando depois acaba aparecendo um caso no consultório, você não tem aquela imagem para consultar, para comparar, e essa comparação, ela te ajuda muito a ter velocidade no processo diagnóstico. Te ajuda muito a ser mais rápido nesse processo. A gente quer isso, né? A gente quer resolver os problemas dos pacientes, e a gente quer que a odontologia seja realmente bem vista pela comunidade, pelos nossos pacientes. Essa é a grande motivação, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, assim, eu venho de uma família de dentistas, eu sou a 4ª geração. A minha família está nessa há mais de 100 anos já, né? Se contar o meu bisa que começou essa história toda. E realmente também, quando os colegas falam mal da profissão, assim, eu fico muito chateado, né? Porque eu acho a profissão encantadora, né? Tem tanta coisa para a gente fazer.